O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, nós nos reunimos nesse domingo para celebrar o mistério da nossa fé. Estamos celebrando hoje o 24º domingo do tempo comum e nós temos a oportunidade agora de nos alimentar desta palavra que foi proclamada para nós. Essa palavra que nos ajuda a compreender a dimensão da nossa pertença a Deus. À medida em que nós vamos cultivando a palavra, ela vai nos ensinando, ela vai direcionando a nossa vida, ela vai nos fazendo compreender melhor, qual é de fato a postura que nós como cristãos devemos ter diante das diversas situações que nós vamos experimentando no dia a dia da nossa vida. A cada domingo a palavra de Deus, ela traz na sua centralidade uma mensagem que é direcionada ao nosso coração. E nós vamos atualizando essa palavra para o hoje da nossa vida. Nós vamos aplicando ela na nossa convivência e na nossa relação uns com os outros. Hoje, na liturgia da palavra, a centralidade da mensagem é a dimensão do perdão. A dimensão do perdão como elemento concreto da vida cristã, como elemento da espiritualidade da vida cristã. Quando nós olhamos para a vida pública de Jesus, nós vamos perceber isso de uma maneira muito clara. As duas virtudes que mais aparecem e que mais são tematizadas na vida pública de Jesus é a virtude do amor e do perdão. E ele estabeleceu para a comunidade cristã
esses dois elementos e nós precisamos trazê-los para nós. A dimensão do amor e do perdão vai traçando o caminho da vida cristã. E como cristãos nós somos chamados a nos identificar com Cristo em tudo. Então devemos nos esforçar para vivermos aquilo que hoje Ele nos ensina na palavra. Nós precisamos de fato aplicar em nossa vida aquilo que Cristo viveu e nos ensinou também a viver. E a dimensão do perdão aparece de uma forma muito concreta na vida pública de Jesus, principalmente nos embates que Jesus tinha com as autoridades de Israel, que estavam muito distantes dessa prática e dessa vivência. Hoje, por exemplo, ao escutarmos o Evangelho, é muito claro para nós isso. Quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? E o Senhor nos ensina o perdão, de uma forma infinita. Não há como estabelecer quantitativamente a dimensão do perdão. Mas o Senhor diz que nós devemos aprender a perdoar sempre. Porque o perdão é um exercício também de transformação. O perdão, ele cura. E essa dimensão curativa do perdão acontece nas duas realidades. Quem dá o perdão e quem recebe o perdão. Há uma reciprocidade de cura no exercício do perdão. E isso faz muito bem dentro de nós. Nós vamos aprimorando de fato a nossa vida quando nós investimos, na verdade, a nossa vida no perdão e não alimentamos os outros sentimentos que são contrários à dimensão do perdão em nós. Nós ganhamos muito quando nós aprendemos a investir, principalmente na nossa vida interior, ou alimentar a nossa vida interior, ou guardar dentro de nós aquilo que é bom. Por isso que Jesus hoje nos ensina o perdão como uma prática boa, como um exercício bom, e que nós devemos aplicar no dia a dia da nossa vida. É claro que nós também nos deparamos com toda uma realidade humana, com os desafios que são próprios da nossa condição humana. Nós trazemos dentro de nós uma condição que foi tocada pelo pecado. Nós trazemos uma condição humana corrompida muitas vezes pelos instintos desordenados em nós, ou pelos desordenamentos de nossas paixões. Por isso que muitas vezes nós encontramos muita dificuldade em exercer a dimensão do perdão, porque nós olhamos também para a nossa condição humana e nós encontramos as nossas fragilidades. E é exatamente por isso que Jesus aponta o caminho do perdão. Para aprendermos a perdoar, é importante que nós tenhamos a coragem de entrar dentro de nós, de voltar em primeiro lugar o olhar para nós mesmos. Quando nós somos capazes de entrar nessa dimensão do autoconhecimento, nós vamos alimentar e trabalhar melhor dentro de nós a dimensão do perdão, porque nós vamos perceber as nossas fragilidades. Nós vamos perceber as nossas dificuldades humanas, e todos nós trazemos essas fragilidades, todos nós carregamos essas dificuldades em nós. Mas a dimensão do perdão, ela nos equilibra. Então, com o mesmo desejo que nós temos de receber esse perdão, de viver esse perdão, é na mesma dimensão nós devemos também desejar dar esse perdão, partilhar desse perdão. Com o mesmo desejo que eu tenho de ser perdoado nas minhas fragilidades e na minha fraqueza, eu também preciso ter um coração aberto para fazer acontecer também, para partilhar também a dimensão do perdão. Jesus fala hoje na parábola que ele conta para os discípulos, para ensinar como de fato o perdão deve ser uma necessidade dentro de nós. E Jesus conta essa parábola para dizer exatamente isso.
Se eu reconheço a minha necessidade de receber o perdão, eu preciso também reconhecer a mesma necessidade de dar esse perdão. É uma reciprocidade, até porque nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Então, se eu vivo uma realidade de perdão concreta dentro de mim, eu também não terei dificuldade de partilhar desse perdão recebido. E é sobre isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. Se nós achamos que diante de Deus, ou nós pedimos diante de Deus o perdão, isso implica dizer que o meu coração, ele deve também estar preparado para compartilhar desse perdão. Da mesma forma que eu recebo, eu também preciso dar. Jesus, ele estabeleceu essa dimensão da partilha como algo central na vida cristã. Então, hoje, a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração e ela nos convida a viver essa realidade. Nós olhamos para dentro de nós e somos convidados hoje a aplicar esse dom, essa virtude do perdão, em nosso coração, para que de fato nós consigamos atingir essa felicidade que o Senhor, ele propõe para o nosso caminho como cristãos. A felicidade, a qualidade de vida cristã, ela depende muito da forma como nós aplicamos os sentimentos de Cristo na nossa vida e na nossa relação uns com os outros. Se eu não for capaz de perdoar, eu também não sou capaz de receber esse perdão. Porque senão nós estaríamos construindo a ideia de um Deus injusto, de um Deus que perdoa, mas aquele que é perdoado, que é a imagem desse Deus que perdoa, não é capaz de ser também como ele, ou seja, não é capaz de perdoar. Então, se meu coração ainda não está preparado para perdoar, ele também não está ainda preparado para receber o perdão. Mas todos nós, é da natureza humana isso. Todos nós desejamos receber esse perdão, não é verdade? Então que o teu coração esteja preparado também para dar esse perdão. Nós encontramos dificuldades no exercício do perdão, claro. É fácil perdoar? Não. E é por isso que Jesus fala tantas vezes, e é por isso que Jesus aborda tantas vezes este elemento na sua vida pública, porque sabe que é algo muito difícil da natureza humana. E nós poderíamos dizer que de todas as coisas na nossa condição humana, a mais difícil é de fato viver e trabalhar dentro de nós a dimensão do perdão. Mas guardemos nesse domingo essa mensagem do Senhor. Pelo menos nós devemos cultivar o desejo por esse perdão. Se nós não somos ainda capazes, mas nós precisamos começar a trabalhar, a identificar por que eu tenho dificuldade de viver o perdão, de exercer o perdão, quais são as áreas ou o que é que me impede ainda de viver em plenitude a dimensão desse perdão. E a partir do momento que nós vamos identificando as fragilidades no exercício do perdão, nós vamos rezando e nós vamos pedindo a Deus que Ele nos capacite para perdoar. A mensagem e a ordem de Deus para nós nesse domingo é trabalhar dentro de si a dimensão do perdão. Quando você começa a perdoar, você começa a viver bem, a sua vida interior, você começa a viver bem a sua vida cristã, você começa a viver bem a sua vida social, a sua relação com as pessoas, elas se transformam. O perdão tem uma força muito grande. Então, a palavra hoje nos dada é: trabalhemos e deixemos que o perdão alcance o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.